Você já se sentiu como se a vida estivesse perdendo o brilho, como se a esperança se tornasse um fio cada vez mais fino, prestes a se romper? Essa é a atmosfera que envolve Jó no capítulo 17. Aqui ele fala com uma franqueza dolorosa, abrindo o coração para mostrar a profundidade de seu desalento. Não há máscaras, não há tentativas de suavizar a realidade. Ele diz o que sente, mesmo que isso soe pesado para quem ouve. Logo no início, Jó declara que seu espírito está quebrantado. Essa não é uma figura de linguagem qualquer. É a confissão de alguém que sente o peso insuportável do sofrimento. Ele percebe que a morte não está distante, que seus dias estão chegando ao fim. É como se ele dissesse: eu já consigo ouvir os passos da minha partida se aproximando. Essa percepção não o leva a um estado de conformismo vazio, mas a uma reflexão profunda sobre o significado da vida e sobre como tem sido tratado pelos que o cercam. Ele volta a falar sobre seus amigos, mas não com a expectativa de que eles mudem. É como se ele já tivesse desistido de encontrar neles qualquer fonte de consolo. Ao contrário, ele os vê como pessoas que, em vez de oferecer apoio, reforçam seu sentimento de isolamento. Suas palavras soam como julgamentos impiedosos, e isso só intensifica a sensação de abandono. É duro perceber que, no momento em que mais precisamos de apoio, aqueles que considerávamos próximos podem se tornar espectadores críticos. Jó também menciona algo que chama a atenção. Ele pede a Deus que seja sua garantia. Em meio à sua dor, ele sabe que só o Senhor pode responder por ele diante de tudo o que está acontecendo. Essa é uma oração implícita, um clamor silencioso por um fiador celestial. Ele reconhece que nenhum homem é capaz de ser totalmente imparcial ou de compreender plenamente sua situação. Somente Deus, que vê o coração, pode ser seu verdadeiro defensor. Outro ponto marcante é a forma como ele fala sobre a zombaria que sofre. Jó se vê como motivo de piada, alvo de escárnio, alguém de quem as pessoas falam com desprezo. Esse tipo de dor é diferente da física. É a dor da alma que sangra em silêncio quando somos injustamente ridicularizados. Ele sente como se sua imagem tivesse sido distorcida aos olhos da sociedade, e isso acrescenta um peso extra à sua carga já esmagadora. Ele descreve também um cenário sombrio para o futuro, como se não houvesse mais perspectivas de mudança. É um retrato de desesperança, mas curiosamente, é justamente aqui que percebemos um lampejo de fé persistente. Jó não nega a realidade de sua dor, mas continua direcionando suas palavras a Deus. Isso mostra que, mesmo quando nos sentimos no fundo do poço, nossa comunicação com o Criador não precisa ser interrompida. Pelo contrário, é nesses momentos que precisamos ser ainda mais honestos com Ele. Há uma tensão constante no discurso de Jó. De um lado, a sensação de que tudo está perdido. De outro, a necessidade de afirmar que ainda existe um Deus que pode intervir. É um equilíbrio delicado que só quem já passou por uma crise profunda consegue entender. Não se trata de falta de fé, mas de um coração que luta para manter viva a chama da esperança em meio ao vento forte do desespero. Quando Jó fala sobre preparar sua sepultura, ele não está apenas sendo dramático. Ele está reconhecendo a fragilidade da vida e a proximidade de seu fim. Para ele, não há mais planos terrenos. Sua expectativa está centrada na justiça divina e no acerto final de todas as contas. Essa visão nos confronta com a realidade de que, mais cedo ou mais tarde, todos nós precisaremos encarar o fato de que não somos eternos neste mundo e que o que realmente importa é como estamos diante de Deus.
Ao terminar esse trecho, sentimos o peso de suas palavras, mas também uma estranha serenidade. Jó não vê soluções humanas para sua situação, mas mantém o olhar voltado para o Senhor. É como se dissesse: os homens me abandonaram, mas ainda há alguém que pode me ouvir. E essa é a verdade que sustenta todo aquele que, mesmo na mais profunda dor, não consegue romper o fio da fé. O capítulo nos deixa com uma reflexão poderosa. Quando tudo ao nosso redor parece ruir, quando a esperança humana se esgota, ainda resta a esperança que vem do alto. Pode ser um fio fino, mas é um fio inquebrável, sustentado pelas mãos do Deus que conhece cada detalhe da nossa história. E é nesse fio que precisamos nos segurar, mesmo quando nossas forças estão no limite. Jó continua a abrir o coração no capítulo 17, e agora percebemos que sua fala ganha um tom ainda mais profundo de frustração e solidão. Ele menciona que seus dias já passaram dos limites, como se a ampulheta de sua vida estivesse esvaziando rapidamente. Há um senso de urgência em suas palavras, não porque ele espera uma reviravolta milagrosa a qualquer momento, mas porque sente que o fim está próximo e que pouco pode ser mudado em seu destino terreno. Ele observa que a presença das trevas parece inevitável. Essa metáfora é mais do que poética. Ela reflete a percepção de que sua vida está sendo engolida pela sombra da morte. E, no entanto, essa mesma sombra não o impede de falar com Deus. Pelo contrário, parece levá-lo a expressar com ainda mais franqueza seu estado interior. É como se dissesse: já que tudo está se acabando, não há razão para esconder nada do Senhor. Uma das partes mais marcantes dessa sessão é quando ele volta a falar sobre seus amigos, dizendo que eles trocaram a noite pelo dia, ou seja, distorceram a realidade. É a dor de quem vê sua história sendo interpretada de forma errada. O julgamento precipitado de outros não só machuca, mas também isola. Jó sente que a verdade sobre sua vida foi trocada por versões deturpadas, e isso corrói sua alma. O que chama a atenção é que ele não apenas descreve o problema, ele também clama para que haja alguém que defenda sua causa junto a Deus. Isso é profundo, porque mostra que, mesmo no meio da confusão e da amargura, Jó reconhece que sua vida está nas mãos do Senhor. Ele deseja um intercessor, alguém que esteja ao seu lado para apresentar sua situação de maneira justa e verdadeira diante do Criador. Aqui vemos um prenúncio do papel que Cristo viria desempenhar séculos depois, sendo o nosso advogado junto ao Pai. Jó também reflete sobre o engano dos que estão ao seu redor. Ele percebe que há uma confiança ilusória nas palavras dos homens. Ele entende que, quando estamos no vale, as promessas humanas muitas vezes se desfazem como fumaça. Essa constatação não é fruto de amargura gratuita, mas de uma experiência real de decepção. Ele fala de forma honesta sobre isso, sem rodeios. O tom de sua fala é quase de despedida. Ele diz que, se a esperança é colocada na sepultura, então para onde iremos? Essa é uma pergunta retórica que expõe o contraste entre a esperança terrena, que é limitada, e a esperança que vem de Deus, que é eterna. Jó não está rejeitando a fé, mas está mostrando como é difícil manter o olhar no invisível quando tudo que é visível está em ruínas. Outro detalhe é como ele descreve a sensação de ter seu corpo e sua alma consumidos. É uma linguagem que transmite desgaste não só físico, mas emocional e espiritual. Ele não apenas sofre com a perda de saúde, mas com a perda de identidade, de propósito e de compreensão por parte daqueles que deveriam ser sua rede de
de apoio. E mesmo assim, no fundo do seu discurso, há uma linha de resistência. Ele não nega a existência de Deus. Não diz que Deus o abandonou de forma definitiva. Pelo contrário, ele continua a falar com o Senhor, mesmo que seja para expressar perplexidade e dor. Isso nos lembra que fé não é ausência de perguntas ou de angústia. Fé é continuar se dirigindo a Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Para quem lê esse trecho hoje, existe um desafio. Como reagimos quando nossas palavras não são compreendidas, quando nossa história é mal interpretada, quando nos tornamos alvo de comentários injustos? A reação natural é se fechar ou devolver na mesma moeda. Mas a postura de Jó nos mostra que é possível, mesmo no limite da dor, buscar a intervenção divina como nossa principal esperança. No fim desta parte, ficamos com a imagem de um homem que, apesar de se sentir cercado pelas trevas, mantém uma conversa com Deus. Um homem que reconhece a fragilidade da vida, mas não rompe o elo com o Criador. Essa é uma lição que ultrapassa o tempo. Por mais que as circunstâncias se agravem, o caminho para o trono de Deus continua aberto e podemos nos achegar a Ele com toda a verdade do que sentimos. Ao avançarmos no capítulo 17 de Jó, percebemos que sua fala entra em um território ainda mais sombrio, mas também mais honesto. Ele começa a encarar a morte como um hóspede inevitável, quase como alguém que já prepara o próprio quarto para recebê-la. É um pensamento pesado, mas não raro, para quem atravessa períodos de sofrimento prolongado. A dor física, somada à pressão emocional e à incompreensão das pessoas, vai moldando a perspectiva. E no caso de Jó, o que antes era a esperança de restauração terrena, começa a se transformar em um anseio silencioso por descanso. Ele menciona que sua vida se tornou alvo de zombaria. Isso não é apenas uma questão de comentários maldosos, é a sensação de ser reduzido a um exemplo negativo, como se sua dor fosse um espetáculo para os outros. Essa exposição o deixa ainda mais vulnerável. E aqui há uma reflexão importante. Muitas vezes o sofrimento alheio se torna objeto de conversas, julgamentos e até chacotas. Mas para quem está na pele de Jó, cada palavra mal colocada é como sal sobre feridas abertas. A narrativa deixa claro que Jó sente um isolamento quase absoluto. Ele olha ao redor e não encontra refúgio. Aqueles que poderiam confortá-lo, na verdade, o acusam. Isso cria uma atmosfera sufocante. É como se ele estivesse numa sala escura, tentando encontrar uma porta que não existe. Nesse contexto, ele volta a expressar o desejo de ter alguém que pleiteie sua causa junto a Deus. Um mediador que entenda sua dor e apresente sua verdade diante do trono celestial. Esse clamor é profundamente humano, pois todos nós, em momentos de injustiça, desejamos que alguém nos defenda de forma justa e imparcial. Jó fala também de como a esperança, quando depositada apenas nas circunstâncias desta vida, é frágil demais. Ele compara sua situação a quem coloca a esperança na sepultura, ou seja, se tudo termina com a morte, então não há razão para lutar. Mas, ao mesmo tempo, essa fala denuncia um ponto de virada. Ele começa a perceber que, se a vida terrena é passageira, então a verdadeira esperança precisa estar em algo maior, mais duradouro e que ultrapasse os limites da morte. Essa linha de pensamento é relevante para nós hoje. Quantas vezes depositamos nossa expectativa em algo que é instável e finito? Jó nos lembra que tudo o que é terreno pode mudar ou se perder de um dia para o outro. E é nesse momento de perda que somos confrontados com a necessidade de uma esperança que não se abala,
a esperança que vem de Deus. O texto nos mostra também a sinceridade de Jó ao falar com Deus. Ele não adota um tom artificial de otimismo, nem tenta parecer mais forte do que é. Ele expõe sua alma com as marcas visíveis da dor. E isso é uma lição para qualquer pessoa de fé. Deus não exige de nós um discurso ensaiado ou polido, mas um coração verdadeiro, disposto a se abrir diante dele, mesmo quando o que temos para dizer é um misto de angústia e dúvida. Jó parece viver um paradoxo. De um lado, está convencido de que sua vida está chegando ao fim. De outro, continua falando com Deus, como se houvesse ainda algo a ser resolvido entre eles. Esse paradoxo é a essência de muitos que perseveram na fé, mesmo sem entender os caminhos de Deus. É continuar buscando, mesmo no silêncio. É manter-se de pé, ainda que com os joelhos trêmulos. Outro ponto que merece atenção é a forma como Jó reconhece a limitação humana diante do mistério da vida e da morte. Ele entende que, por mais que tentemos explicar ou controlar, há coisas que estão fora do nosso alcance. Essa consciência não o leva ao desespero absoluto, mas a uma entrega forçada e, de certa forma, libertadora nas mãos de Deus. Encerrando esse trecho, vemos que, mesmo em meio à dureza de suas palavras, Jó está, na prática, fazendo algo extremamente poderoso. Ele está orando. Talvez não no formato tradicional, mas cada frase é dirigida ao Senhor. Sua queixa, sua dor, sua busca por justiça, tudo é colocado diante de Deus. E isso revela algo precioso. A oração não é apenas o momento em que agradecemos ou louvamos. Ela também é o lugar onde derramamos a alma sem reservas, confiando que o Senhor pode lidar com a verdade de nossas emoções. Ao prosseguirmos, vemos que Jó descreve a morte com imagens vívidas e sombrias. Ele fala da sepultura como a sua casa, do leito preparado nas trevas e dos vermes como se fossem a sua família. Essa forma de expressão é chocante, mas serve para mostrar a profundidade da sua resignação. Não é apenas uma metáfora, é a materialização do sentimento de que tudo o que o espera é a dissolução e o esquecimento. Ele já não fala de cura ou restauração física, fala de acolher o inevitável. Essa fala revela como a dor prolongada pode alterar o foco da nossa mente. Quando o sofrimento se arrasta, o horizonte de esperança se encurta. A mente começa a se adaptar a um cenário onde o melhor que se pode esperar é o alívio final da morte. Isso não significa que Jó tenha perdido completamente a fé, mas mostra que a fé, sob pressão extrema, às vezes se expressa de forma fragmentada e dolorosa. Ao observarmos esse discurso, percebemos também a importância de reconhecer a validade das emoções nos processos de luto e dor. Há momentos em que tentar consolar com frases prontas apenas aprofunda a ferida. Jó nos ensina que o lamento sincero é parte legítima da jornada espiritual. Ele não está blasfemando contra Deus, mas abrindo o coração sobre o peso insuportável que sente. Ele volta a mencionar a ausência de apoio humano. Seus amigos, que deveriam ser fonte de conforto, se tornaram acusadores. Em um contexto tão adverso, o isolamento se intensifica. E aqui há uma aplicação direta para os nossos dias. A solidão emocional é muitas vezes mais pesada que a própria dor física. A falta de compreensão ou de presença verdadeira pode fazer com que o sofrimento se torne quase insuportável. Em um momento de vulnerabilidade extrema, Jó parece perguntar a si mesmo onde está a esperança. E sua resposta, ainda que amarga, é clara. Se a esperança é apenas para esta vida, então ela já está enterrada.
Essa afirmação ecoa como um alerta para todos nós. Uma vida centrada apenas no que é visível e imediato está destinada à frustração. O apóstolo Paulo, séculos depois, reforçaria essa ideia ao dizer que, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Apesar de todo esse peso, há um detalhe no discurso de Jó que merece ser notado. Ele ainda fala diretamente com Deus. Mesmo envolto em pessimismo e resignação, ele não corta o diálogo. Esse ato, por si só, é um ato de fé. Ele não busca falsos confortos, mas mantém viva a conexão com o Criador. Isso mostra que a fé não é a ausência de lamento, mas a escolha de continuar voltando-se a Deus, mesmo quando a alma está esgotada. As palavras finais desse trecho nos levam a refletir sobre a finitude da vida. Jó fala do caminho sem retorno, da descida ao pó. Esse realismo brutal contrasta com a forma como muitas vezes tentamos evitar falar sobre a morte. Mas no caso de Jó, essa consciência serve para revelar que se há algo além da sepultura, somente Deus pode prover. A vida, com toda a sua complexidade e dor, só encontra sentido completo se estiver ancorada no eterno. O quadro que Jó pinta é sombrio, mas honesto. Ele não está tentando passar uma imagem de superação forçada. Ele está, na verdade, mostrando que a caminhada com Deus também inclui vales profundos e noites escuras. E, mesmo ali, a conversa com o Criador não cessa. É uma lição sobre autenticidade espiritual. Deus não rejeita um coração que se derrama diante dele, mesmo que o conteúdo seja de angústia e incerteza. Assim, o capítulo nos deixa diante de uma tensão. Por um lado, um homem quebrantado que fala da morte como morada. Por outro, um servo de Deus que, mesmo nesse estado, mantém o fio de comunicação com o Altíssimo. Essa tensão é, muitas vezes, a realidade de quem crê e sofre. É um misto de desespero humano e perseverança espiritual. E para nós, é um convite a sermos honestos diante de Deus, sabendo que Ele é suficientemente grande para receber nossas palavras, sejam elas de louvor ou de lamento. Ao chegarmos ao final de Jó, capítulo 17, percebemos que suas palavras não são apenas um relato pessoal de dor, mas um espelho para todos que atravessam períodos de aflição profunda. Ele conclui seu discurso reforçando a sensação de que seus dias se esgotam rapidamente e que o fim é inevitável. Não há, em seu tom, expectativa de reverter o quadro pela força humana. Há, sim, um reconhecimento tácito de que somente Deus poderia mudar o curso daquela história. Jó descreve a escuridão como companheira constante e a morte como destino próximo. Para quem olha de fora, pode parecer apenas pessimismo, mas na verdade é uma confissão de realismo. Ele enxerga o cenário com lucidez, sem ilusão, e coloca diante de Deus essa percepção nua e crua. É como se dissesse: Senhor, eu sei onde estou e para onde estou indo, e coloco isso diante de Ti. Nessa altura, a relação entre Jó e seus amigos já não tem qualquer aparência de conforto. O que poderia ter sido uma rede de apoio se tornou um peso extra. Em vez de ajudá-lo a manter a esperança, eles parecem contribuir para sua exaustão emocional. Isso nos faz refletir sobre o poder que nossas palavras têm no momento em que alguém sofre. Uma fala precipitada pode pesar tanto quanto a própria dor que o outro já carrega. Ele fala ainda sobre como a esperança, quando enraizada apenas no presente, é frágil demais para sustentar a alma. Essa é uma lição atemporal. Quantas vezes depositamos nossas expectativas em coisas passageiras e, quando essas coisas falham,
sentimos que todo o chão nos foi tirado. Jó, mesmo sem respostas, nos alerta para a necessidade de ancorar a esperança em algo que transcenda o visível, em alguém que é eterno. O texto nos conduz a uma reflexão inevitável sobre a nossa própria vida. O que fazemos quando tudo o que vemos ao redor parece ruir? Jó não oferece fórmulas rápidas. Ele nos mostra, com sua honestidade, que é possível estar diante de Deus sem esconder a dor, sem tentar fingir que tudo está bem. É possível clamar, lamentar e até questionar, sem perder a conexão com o Criador. Ao terminar suas palavras, Jó não apresenta uma conclusão otimista. Ele não fecha o capítulo com um louvor vitorioso. Ele deixa o peso do momento no ar. E isso também é importante. Nem sempre as histórias da vida real se encerram com finais felizes imediatos. Muitas vezes, Deus nos permite atravessar períodos prolongados de silêncio, para que aprendamos a depender dele, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Essa postura nos convida a uma maturidade de fé. A vida com Deus não é feita apenas de vitórias visíveis e respostas rápidas. Ela é construída também nos dias em que tudo o que temos é a certeza de que ele nos ouve, mesmo quando não responde da maneira que esperamos. Jó, ao continuar falando com Deus, mesmo em meio à sombra da morte, nos ensina que a perseverança não está em sentir sempre esperança, mas em permanecer no lugar da oração e da honestidade diante do Senhor. Portanto, ao encerrarmos este capítulo, fica claro que a história de Jó não é sobre uma queda definitiva, mas sobre um processo onde a dor e a fé coexistem, onde as perguntas e a confiança caminham lado a lado. É um lembrete de que Deus não se afasta de nós quando as palavras que saem de nossos lábios são carregadas de tristeza ou incerteza. Pelo contrário, Ele é o Deus que permanece perto dos quebrantados de coração e salva-os de espírito oprimido. E se hoje você se encontra em um vale semelhante ao de Jó, lembre-se, não é a ausência de dor que define a sua fé, mas a decisão de continuar voltando-se a Deus, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Essa decisão é por si só um testemunho poderoso de confiança no Senhor. Que as palavras de Jó sirvam para nos lembrar que a fé não é construída apenas em dias claros, mas também no meio das tempestades. O Senhor conhece o peso de cada lágrima e entende cada pensamento que não conseguimos expressar. Mesmo quando o horizonte parece coberto de trevas, há um Deus que permanece fiel, pronto para sustentar e renovar aqueles que o buscam. Se esta mensagem edificou sua vida, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas, para que mais corações sejam alcançados pela verdade da palavra de Deus. Isso nos ajuda a levar esperança e consolo a quem mais precisa. Oremos, Senhor, obrigado, porque mesmo nas noites mais escuras, a Tua presença nos envolve. Dá-nos força para perseverar, mesmo quando nossas forças parecem se esgotar. Sustenta nossa fé e mantém viva a esperança que vem de Ti. Oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.